você puder abrir sua Bíblia comigo, por favor, João, capítulo 4. João 4, 35. Bem, mais uma vez, obrigado pelo convite. O pastor está, todos sabem, estão acompanhando aí, de viagem e tudo, assim, uma situação bem especial. Mas nós estamos felizes, sim, por estarmos aqui. Trago um abraço de toda a família IBB, Igreja Batista Bancários. E assim, para nós, motivo de honra mesmo, de alegria, estarmos juntos nessa noite. E aí, então, queridos, João capítulo 4, verso 35. Deixa eu ir aqui para a palavra. João 4, 35. Disse o Senhor: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Eles estão maduros para a colheita. E quando eu olhei aqui e vi tudo isso aqui essa temática, eu disse, Deus, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Porque o propósito do Senhor é sempre que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele. Há muitas coisas que nos distraem. A gente vive no mundo das distrações. São muitas. As distrações externas, nos chamando a atenção, e as internas, as nossas lutas pessoais, as nossas vontades, o nosso querer, os nossos próprios sonhos. Quantas vezes nós não pensamos em Deus apenas ou no momento de necessidade? Eu preciso de uma cura, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma resposta, eu preciso, eu quero, eu preciso e eu quero. Mas e quanto ao propósito do Senhor? E quanto à vontade do Senhor? Como fica? Estamos ocupados demais para saber e para buscar a vontade dEle para nós? Por isso, raízes, por isso essa temática e olhar os campos e além das nossas necessidades, e dizer para Deus, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero viver a Tua vontade. É o nosso grande desafio. E além de nós mesmos, além das nossas necessidades, das nossas vontades, e chegar e alcançar a vontade de Deus, e dizer, Deus, é aqui que eu quero andar, no centro do Teu querer. Queria que você fechasse seus olhos por um instante, por favor. Eu queria lhe convidar a orar ao Senhor, não para pedir algo, que o Senhor sabe, Ele sabe que nós necessitamos. E também Deus não tem crise de identidade, sabe? Deus não tem problema com quem pede, não tem. Não há problema em pedir para Deus. A Bíblia fala, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Então a Bíblia nos instrui a pedir. Mas a palavra de Deus também nos fala para vivermos o propósito do Senhor. Abram os olhos e vejam os campos. Há uma multidão perto da gente que precisa ser alcançada. E essa é a vontade do Senhor para nós. Que nós façamos aquilo que Jesus veio fazer. Porque nós somos a continuidade da missão de Jesus. Nós somos o corpo dele, aqui na terra. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui agora, Senhor. Olha que banquete, que privilégio. Mas também entendemos, Pai, que além desse privilégio, desse momento tão maravilhoso de ficarmos aqui horas, ficaríamos a noite inteira aqui, adorando, celebrando, cantando, compartilhando a palavra, mas Deus, há um propósito em meio a tudo isso. Não viemos aqui apenas porque queremos vir, mas porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Aqui o Senhor tem nos trazido para que possamos aprender, receber e também compartilhar lá fora. Porque somos sal e luz para este mundo, o qual o Senhor nos dá o desafio de levar a Tua palavra. Por isso, a nossa oração agora, Deus fala conosco.
e nos faz enxergar além de nós mesmos, além do nosso próprio universo, e nos faz perceber que há uma missão e é para todos. Fala conosco, nos abençoa e abre mesmo os nossos olhos para que vejamos como o Senhor vê, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, a verdade é que o Senhor, em seu plano, né, de redenção, Ele nos deu uma visão. Alguém já disse que vai longe quem tem visão. E a visão que Deus tem é muito diferente da nossa. Porque às vezes, queridos, nós conseguimos enxergar apenas aquilo que os nossos olhos humanos nos fazem ver. Mas há um clamor, há uma necessidade. Há pessoas tão perto da gente que a gente conversa, fala sobre todos os assuntos que a gente pode falar. É política, é futebol, é o calor que está muito, né, agora ainda mais, é a promessa que esquente. Então a gente não falta assunto. E a gente conversa sobre tudo. Hoje à tarde eu atendi um casal. E o rapaz, ele falou interessante. Ele falou: pastor, olha, eu converso sobre tudo. Eles chegaram recente de Salvador, de uma cidadezinha de Salvador. Da Bahia, aliás, né? No interior da Bahia. E aí ele falava: converso, mas quando é para falar da palavra de Deus, eu fico suando, eu passo mal, eu fico nervoso, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar daquilo que eu não sei, e enfim. Mas a grande verdade, queridos, é que há uma timidez, é como se houvesse um espírito de timidez no tocante às coisas de Deus. As outras coisas somos ousados, falamos, brigamos, discutimos, falamos com coragem, mas quando se fala de plano de salvação, a gente fica, ou pelo menos alguns, claro, meio. E aí, queridos, vejam, o Senhor, Ele diz assim, Mateus 9, 37, 38, então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Queridos, o que nós precisamos para trabalhar para Deus, e não só trabalhar para, mas com Deus, é ter compaixão dos perdidos. Compaixão. O nosso trabalho, ele será proporcional à compaixão que tivermos pelos perdidos. Às vezes nós sabemos ou tomamos conhecimento de situações de pessoas que precisam de Jesus, às vezes distantes, lá fora, os índios, ou no sertão, ou no exterior, ou nos ribeirinhos, ou em outros países, África, enfim. E a gente fica ali meio que, Deus, queria pregar o evangelho para esse povo, queria falar de Jesus para esse povo. Mas a verdade, queridos, olha só, é que eu não sei aqui quem tem toda a família convertida. Eu não sei aqui quem tem o privilégio de ter toda a sua casa, seus familiares convertidos. Via de regra, nós temos primos, amigos, cunhados, parentes que não conhecem Jesus, ou não andam Jesus, ou não se converteram ainda. E nós precisamos traçar um plano, um projeto para alcançar essas pessoas. Talvez você diga: mas eu já chamei para a igreja, não quer vir não. Já chamei para a igreja, já insisti, não quer vir, é verdade. Mas a grande verdade também, queridos, é que igreja, como esse lugar aqui, maravilhoso, nós aqui amamos. Nós aqui amamos esse lugar, porque nós entendemos o propósito desse lugar. Esse lugar nos alimenta, esse lugar nos nutre, esse lugar nos desafia, esse lugar nos prepara para vivermos e também para proclamarmos o Senhor. Então nós sabemos o que acontece aqui. Mas há muita gente que talvez mora aqui nessa rua que não sabe. Pessoas que moram num prédio onde nós moramos, convivem ali conosco pertinho, mas não sabem. Eles não entendem. A nossa igreja há 10 anos trabalha com células, pequenos grupos, e a gente tem falado sobre pequenos grupos, e vez ou outra chega alguém e diz: pastor, porque eu não entendi não o que é. Olha, eu fui uma vez, mas eu não gostei lá, aí eu não fui. Aí eu começo a falar o que é um pequeno grupo, o que é que acontece numa célula, o que é que de fato acontece. Sabe por quê, queridos? A nossa mente,
Às vezes ela está muito formatada ali para entender o quê? A gente gosta tanto desse ambiente aqui, ó. Tá aí, o irmão tocando um louvor aqui, ministrando aqui com todo o ministério. A gente gosta, isso é uma bênção. E aí a gente vai numa cela, não tem nada dessa estrutura. Aí às vezes a pessoa está acostumada com o culto, aí fica assim, mas é diferente. É verdade. Sabe a diferença de uma célula? É que aqui é uma celebração. Nos unimos em torno do nome do Senhor para celebrarmos, para adorarmos a Ele. Por isso tem toda essa estrutura. Mídia, tudo, tem stories, tem tudo isso aí. Mas a célula tem o quê? Tem vida. Vida na vida. A célula tem assim, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A célula tem, sabe o quê? Aquele amigo que não vem para a igreja. Por quê? Porque ele não sabe, ele tem receio, tem medo. Aí ele vai na célula, porque a célula é na sua casa. Rapaz, tem uma reunião na minha casa. A gente preparou algo bem legal, assim, uma reunião muito gostosa. Você vai amar ir na minha casa. E a pessoa vai, chega lá de bermuda, chega lá toda à vontade. Por quê? Porque ele não vai encontrar uma estrutura que ele vai ficar temeroso ou desconfortável. Ele vai encontrar um grupo de amigos. Então, isso é que eu diria, queridos, preparar um plano, elaborar um plano para nós atrairmos amigos, familiares, aqueles que nós já até desistimos dele. Tem gente que fala assim, pastor, eu já chamei tanto de chamar não. No dia que Deus quiser, eu vou só orar. Mas e aí, se depender de você, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Eu lendo um livro sobre evangelismo, técnicas de evangelismo, aí um dos pontos lá falava assim, tipos de incrédulos. Aí falava o incrédulo tipo A e o incrédulo tipo B. Eu disse, pronto, é arroz. Arroz que tem essa classificação. Mas o que é o incrédulo tipo A? O tipo A é aquele que nós conhecemos também. Nós conhecemos muitas pessoas que não têm problema com a igreja, gosta, até pede oração para a gente. Ore por mim, olha, eu estou precisando tanto de oração. Sabe essa pessoa? Olha, vai ter uma festa na igreja, o aniversário da igreja. Ele vem para o aniversário, não é? Pede oração, é aberto ao evangelho. Você conversa de Jesus com ele não tem problema, só não converte. Se alguém chamar para ir também numa reunião espírita, ele vai também. É essa pessoa que, sabe, é fácil, é o tipo A. Mas ao mesmo tempo, ele não é firme, ele vacila, né? Mas esse é aquele que você vai sempre chamar e vai orar e vai trazer, e a palavra vai sendo pregada, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus, então você vai pregando para ele. Mas tem o incrédulo tipo B, que é aquele difícil. Ele é seu amigo, gosta de você, mas quando você fala igreja, Bíblia, Deus, parece que afasta. E ele chega a dizer, olha, eu gosto muito de você, mas não venha falar, religião não se discute. Aí você, vai fazer o que agora, né? Não quer perder o amigo? Fica quieto. Aí o técnico da evangelismo fala o quê? Faça algo que essa pessoa goste, um churrasco, ou as mulheres, sei lá, alguma coisa de estética, de beleza, alguma coisa que essa pessoa goste de fazer junto. Vai fazer um curso junto, vai fazer uma caminhada junto, vai fazer algo junto. E traz aí uma amiga, ou mais um amigo da igreja. E combinam para não ficar com aquele jargão de crente, né? Que às vezes nós temos a nossa linguagem própria, que quando a gente começa a falar, o não crente fica, que linguagem é essa? E estabelece um ambiente favorável para que essa pessoa veja que está perto de crente, como é conviver com o crente. Então, é o que nós diríamos, é o que o livro fala sobre desenvolver uma técnica, desenvolver um projeto. Sabe o que uma irmã da igreja fez? Fez uma festinha, não era de aniversário, ela até estranhou. Fez uma festinha, um jantarzinho, uma coisa simples, muito intimista, bem simples. Mas por que ela fez essa festa? E convidou uma tia. A tia já foi na casa dela muitas vezes, já era alguém da família, era um parente próximo. Mas essa reunião foi diferente. Ela chamou duas irmãs da igreja, muito ungidas de Deus, mulheres consagradas, e ela chamou a tia. E para aquelas, tia, tudo isso aqui foi preparado para lhe receber, porque hoje nós queremos receber de forma diferente. Mas a tia ficou curiosa. Que diferença é essa? Que reunião é essa? E o que é que ela fez? Ela foi apresentar o plano de salvação para essa tia. Tudo que ela preparou foi para isso. Queridos, assim, o que nós precisamos muitas vezes é, de fato, olhar os campos
e perceber que eles estão maduros. Olhar para perceber que aquela pessoa que a gente fala sobre vários assuntos é uma pessoa que precisa ser ganha para Jesus. Ela pode falar sobre tudo, de repente, sei lá, é alguém que corta seu cabelo, é alguém que, sabe, lhe serve de alguma forma, é alguém que você convive e conversa sobre todos os assuntos, mas uma coisa que nós entendemos é que quando Deus coloca uma pessoa perto de nós, no nosso convívio, e que não conhece Jesus, nós temos que agir como missionário na vida dessa pessoa. Temos que ser um agente de transformação, porque Ele nos deu o ministério da reconciliação, que veio sobre todos. Sobre todos. É que às vezes a nossa tradição cristã, sabe, você lembra muito bem, se você fizer um passeio na história da igreja, você vai ver, um tempo atrás havia só o quê? O clero e os fiéis. E era o clero, um grupinho pequeno, decidindo tudo, fazendo tudo, e os fiéis vinham, assistiam à missa e depois iam embora. Os fiéis. Qual era o papel do fiel? É ser fiel à igreja, é ser fiel à programação, ser fiel à missa e não deixar de vir. Aí nos convertemos. O que é que mudou? Deixamos de ser fiéis para ser membros. Como membros, nós temos atribuições, participar dos cultos, ajudar nos ministérios, ponto. Parece que a mudança não foi assim tão, né? Do ponto de vista operacional, do ponto de vista do realizar, mudou o nome. Mas a grande verdade, queridos, é que a Bíblia diz o seguinte: Jesus, em Mateus 9:36, assim, ao ver as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. Acontece que essas ovelhas tinham pastores, mas elas estavam como se não tivesse. A multidão estava assim. O povo estava assim. Então, queridos, o que é que nós entendemos? Que a igreja do Senhor, nós, fomos chamados por Deus, cada um de nós, para dar fruto. Eu lembro de um jovem, eu até vi me tocando bateria aqui, lembrei dele, ele, 27 anos. E quando nós começamos a falar sobre evangelismo, fazer discípulo, evangelizar, parecia que eu estava falando de algo novo. Parecia que eu estava falando de uma novidade na igreja. Mas o que é evangelismo? O que é discipular? O que é fazer discípulo? Não é a missão da igreja? Não foi o que o Senhor nos mandou fazer? Foi. Mas havia assim, você fala, pregava e ao mesmo tempo dava aquela ideia de que a gente estava falando, sei lá, em grego, falando outra coisa. E eu comecei a conversar com cada pessoa individualmente. Fui conversando um a um. E aí nós ouvimos muitas coisas. Ah, pastor, o meu ministério é da recepção. Não é do evangelismo. Aí eu disse, tá bom, aí a gente respira, entende. Ok, mas vamos lá. Onde é que está na Bíblia o ministério de recepção? Que ministério é? Não, mas não é. Não, veja bem, é importante. Nós sempre vamos ter o ministério de recepção na igreja. Olha só, eu cheguei ali e fui bem recebido. É bênção. Imagina, você chegar na igreja, não sabe nem se pode entrar, né? Claro que é importante. Mas não dá para dizer, esse é o meu ministério e ponto. Aí conversei com outro. Quantos anos você tem? 27. Quantos anos você tem de convertido? Ah, pastor, já tenho uns 17 anos. O que é que você fez nesses 17 anos? Eu sempre toquei bateria. Ótimo. Mas assim, além de tocar bateria, o que é que mais você já fez? Eu saiba, que eu lembre, não. Sempre toquei bateria. Agora imagine, você vai chegar no céu diante do Senhor e vai dizer, o que é que você fez, filho? Toquei bateria. Deus, quem mandou você tocar bateria? Foi o pastor da igreja. Então assim, queridos, vejam. Quando a gente fala de abrir os olhos e ver os campos, é assim, não é algo para o pastor só da igreja. Não é algo para o missionário que fez um curso de formação missionária e tal. É para a igreja, é para nós. Todos nós. Não há assim ninguém que esteja dispensado. Eu posso tocar bateria? Claro, precisa, é importante ministrar o louvor, é importante trabalhar com as crianças, é importante estar na recepção, é importante a mídia. Uma igreja hoje que não está, fomos tomados de surpresa, né? A pandemia chegou, a gente não tinha, no hábito não tinha.
olhe lá uma foto vez ou outra. Hoje tem que ter, não tem como. Tem um culto, você tem uma equipe de mídia. É importante. O senhor está em casa, não pode vir por alguma razão, está acompanhando, está vendo, é bênção. Mas não dá para dizer, esse é o meu ministério e ponto. Meu ministério é mídias digitais. Meu ministério, amém. Precisa. Mas nós não fomos dispensados da missão de abrir os olhos e ver os campos. Não fomos. Não dá para substituir. Não dá para dizer, eu não vou evangelizar, porque o meu ministério é a bateria, meu ministério é a câmera, meu ministério não dá. O mundo está mudando e muito rapidamente, né? Se você observar bem, quantas empresas hoje, que são novidades, né? Elas quebraram outras que eram tradicionais. Quem aqui tem consultado as páginas amarelas? Alguém aqui ainda tem, ainda usa? Quem aqui lembra das páginas amarelas, daquele catálogo? Não está, está vendo? É nosso tempo. Qual foi a última vez que você foi locar uma fita cassete para assistir um filme em casa, um DVD? Quando foi a última vez? Nem lembra. Quem pegou um táxi aqui recentemente? Um táxi mesmo. Percebe? O mundo mudou. Agora, dava para dizer que isso ia acontecer? A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. Mudou. Estou falando de coisa aqui que os meninos ficam aí, o que é isso, né? Mas a verdade, queridos, é que essa mudança, né, que é muito rápida e está acontecendo aí no mundo todo, ela precisa acontecer também na nossa forma de viver igreja, de ser igreja. Porque a gente aceita e vive as mudanças no mundo aí, e tudo, tecnologia, tudo mais, a gente vivencia tudo isso. Mas quando se trata de igreja, a nossa mentalidade está lá atrás. Não é, por exemplo, aqui, isso aqui, meu Deus do céu, isso é uma evolução, né? Na igreja, vamos pintar. Ai, não, preto, minha esposa, meu Deus, não, Mazinho, faça tudo pelo amor de Deus, mas não pinte de preto. Pastor, Mazinho, a igreja é branca. Eu mostro a Bíblia, onde é que está esse negócio de cor de parede de igreja. Mas é a nossa mente, a nossa mentalidade. Entende? Então, assim, queridos, o mundo está nessa mudança. Mas e se nós vamos continuar com a mentalidade da igreja do século passado? Célula, queridos, na verdade, é uma estratégia de Deus para o mundo atual. Você sabe, você vai evangelizar na rua. Quando eu estou na igreja, o quê? Tenho 17 anos. E eu lembro que nós fizemos lá alguns evangelismos de porta em porta. Né? Que aqui nós, eu acredito que muitos já fizeram também. Mas hoje já não é tão mais. Bate na porta, pensa que é outra, né? Outro segmento aí, outra igreja. Acha estranho. Telefone, a pessoa não atende mais ligação, gente. A empresa domingo à noite, alguém vai ligar, não atende. Ninguém atende ligação. Quem não tem nome, não atende mais. É só para ter raiva. Você, alô? Tem alguém aí? Aí você não atende mais. Então, assim, essa mudança, queridos, assim, ela precisa acontecer na nossa forma de ser igreja. Assim como o mundo se reinventa, nós precisamos nos reinventarmos para continuar pregando o evangelho. A mudança que precisa acontecer na igreja não é a igreja se calar, não. Porque ninguém mais atende na porta se eu for, então eu não vou mais. Porque ninguém atende uma ligação, não vou ligar mais. Não, porque não é assim que o mundo faz, não. Não vai de um jeito, vai de outro. Bate na porta, não abre, dá outro jeito. Mas nós não podemos abrir mão, desistir. Nós precisamos criar uma forma. E a célula, queridos, a célula é uma resposta de Deus para esse tempo. É na sua casa, um grupo de amigas, um grupo de irmãs. Irmãos, nós temos na nossa igreja uma líder chamada Rizomar, que é minha charada. Então, meu nome mesmo é Rizomar. Pode rir à vontade, mas assim, é Rizomar. Eu já tentei mudar, mas o nome que surgiu foi pior. Então fica Rizomar mesmo. E chego na igreja, vou estar no colégio, tem lá uma senhora que trabalha com a limpeza, o nome dela? Rizomar. Chego na igreja, quem está lá, líder de oração, Rizomar. Então não tem problema. Rizomar tem 86 anos.
lidera uma célula. 11 meninas, eu chamo as meninas de Rizomar. 11. Tudo na faixa etária dela. A mais nova tem 65. Mas pensa na alegria delas. Pensa na alegria. Quando eu vejo a foto assim, eu fico maravilhado. 86 anos. Essa irmã, por exemplo, passei do tempo, não aposentei. Ela não aposenta, não. Ela não tem aquele mesmo rito que tinha quando eu cheguei na igreja. É a membro fundadora, a única que está na igreja até hoje. Ela está na igreja, gente, há 32 anos. Quando era ponto de pregação, estava começando. Ela foi uma das primeiras a chegar. Está lá até hoje. Uma irmã que tem um senso de obediência e temor a Deus invejável. Incrível. Incrível. Mas está lá, liderando a cela dela. Às vezes ela fica querendo dar um assim, dizer, eu estou cansado, não sei o quê. Ela fica, porque ela tem uma mania, sabe? Cada um tem as suas, né? Ela joga assim, aquela verde, né? Ela diz assim, não, pastor, eu acho que eu estou velhinha demais para liderar. Eu acho melhor botar outra pessoa no meu lugar, mas é verde. Se você engolir essa, aí você vai dizer, é verdade, irmã, para ela também eu estou velho, não estou servindo mais. Eu disse, não, irmã, que é isso? A senhora o quê? A senhora pode até passar a lição para outra pessoa, a senhora pode passar a dinâmica para outra pessoa. Pronto, então continuo como líder. Agora, o que eu acho interessante, irmãos, veja, quando nós começamos a falar de célula, essa senhora, ela tinha receio, porque próximo, no bairro lá, uma igreja há uns 20 anos a mais ou mais, começou pequenos grupos, não deu certo, e ficou aquele trauma, e ficou aquela dificuldade, e quando eu comecei a falar de célula na igreja, ela lembrou do que aconteceu com essa outra igreja. Ela não vivenciou, mas ela ouviu falar. E ela ficou temerosa, mas ela foi orar. Ela nunca disse para ninguém que estava com medo, que discordava, que tinha receio. Nunca falou, nem para mim ela falou. Mas nós fomos orando e trabalhando e o processo foi acontecendo, foi. Ela disse, eu não quero ir na minha casa, não. Ela tem mais 3 irmãs, todas solteiras, gente. Essas 3, a irmã Isomar e mais 3 irmãs dela são todas solteiras. Imagina, 4 irmãs em casa, nenhuma casou. E aí, é engraçado. Aí ela falou assim, eu não quero ir na minha casa, não porque as outras lá não ficam à vontade, mas não era, porque ela tinha medo, ela tinha receio. Só que depois que passado esse medo, hoje tem 4 celas na casa dela. Tem a cela dela, tem do neto do coração, né, que na casa dela lá também. Ou seja, a gente vivencia essa realidade, queridos, com alegria. Porque foi um processo que nós vivenciamos de transição, né, para o modelo celular. E uma das coisas que nós entendemos é que a igreja, ela para ser saudável, ela precisa ter 2 asas. E essa igreja 2 asas, aliás, a igreja das 2 asas, é um tema de um livro muito interessante do Bill Becker, que ele trabalha sobre a igreja, como ela nasceu. A igreja nasceu em 2 asas. Ela tinha o grande ajuntamento, que era a asa, não é, que faz com que a igreja toda se reúna para celebrar o Senhor, mas ela também tinha a asa do pequeno grupo, onde a igreja compartilhava suas necessidades, suas realidades. Só que com o passar do tempo, uma asa foi quebrada. Uma asa foi quebrada, porque vieram os grandes templos, os imperadores nas grandes construções das megas igrejas, e aí ficou o quê? Somente uma asa da igreja. E o que é que acontece? Essa igreja ela ficou deficitária. Essa igreja, muitas vezes, se você for ao longo da história, você vai ver que ao longo da história, muitas vezes, igrejas se perderam. Sabe, a gente vê hoje multidões de pessoas, a gente fala, que coisa linda, que multidão. Mas peraí, são membros ou são discípulos? Aí você, não é a mesma coisa? Deveria ser. Deveria cada membro da igreja ser um discípulo de Jesus. Mas sendo bem honesto, querido, bem sincero, fazendo assim uma autocrítica mesmo, se a gente for bem direitinho, não é essa a verdade. Sabe, a gente vê membros e a gente vê uma preocupação de muitas igrejas em tamanho e tal, não sei quantos membros, não sei quantos mil membros, tem problema nisso? Não tem problema, pelo contrário. Imagina, Deus abençoa aqui e a gente compra essa casa, compra lá e alarga as tendas, ou vai para outro lugar maior, qual o problema? Nenhum problema. Mas a questão é, o Senhor mandou fazer discípulos. O Senhor não mandou construir prédios, o Senhor não mandou fazer membros de igreja, o Senhor mandou fazer discípulos. E discípulo dá trabalho fazer. Jesus passou 3 anos. Manhã, tarde e noite. 3 anos. E quando ele foi preso, quem ficou perto dele foi Pedro e negou 3 vezes. Poderíamos dizer, então, o plano deu errado. Mas sabe por que não deu errado? Porque ele foi lá e trouxe todos de volta. Ele reuniu todos e ele deu uma missão. Por isso, queridos, se nós perguntarmos o que é a igreja,
O que é igreja? As pessoas passam ali e, aqui tem uma igreja, nessa rua aqui tem uma igreja. Ok, para as pessoas o prédio é a igreja. Mas e para nós? E para a Bíblia? O que é igreja? Igreja é o prédio? Não é o prédio. E a gente até fala, né? Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. A gente está dizendo, claro, a gente sabe o que, é que a gente está falando. Está falando uma linguagem, né? Ou seja, eu vou me reunir com os meus irmãos para cultuar ao Senhor. Mas isso fica muito longo. Aí a gente diz o quê? Eu vou para a igreja. Porque é fácil, é comum dizer assim. Mas de tanto repetir isso, a gente acaba acreditando que de fato, isso aqui é a igreja. E quando eu entendo e transfiro para o prédio aquilo que é minha responsabilidade, de certa forma eu estou dizendo, a igreja está lá. A igreja está lá. Eu estou dando a minha parte. Estou dando o dízimo, estou dando uma oferta, isto é, eu estou pagando para que o prédio cumpra a missão. Porque a igreja é o prédio. Então essa mentalidade, queridos, assim, sabe, sutilmente ela nos acomoda. Ela faz de nós meros espectadores de uma missão que nós deveríamos estar à frente. Mas nós estamos vivendo isso como igreja. Nós estamos em construção. E as pessoas falam, pastor, como está a igreja? A nossa igreja está linda, é mais nossa, né? Nem mais de Jesus, né? Agora a igreja é o prédio e o prédio não é nem de Jesus, é nosso. Aí que a coisa ficou pior mesmo. Mas assim, se nós perguntarmos o que é a igreja? Igreja é o pastor? Eu vou para a igreja do pastor tal. Piorou a situação. Mas você percebe, queridos, que eu estou falando repetidamente assim, são linguagens que nós usamos para definir algo. Mas, de tanto repetir, acaba a gente pensando assim. A igreja do pastor. Ou então, queridos, o que é a igreja? É a música? Porque o louvor, eu amo o louvor, porque o louvor, porque a música. Ok, amém, é bom demais, claro. Devemos apresentar ao Senhor o melhor louvor. Sabe, com tudo, com técnica, com instrumento, com acústica, com o que tivermos. Mas não dá para dizer que a igreja é o louvor, ou é o ministério. O que é a igreja? São as tradições. Toda igreja tem tradição, irmão, toda igreja. Nós, assim, somos diferentes em algumas questões. Né? Se você analisar cada denominação, cada uma vai ter uma ênfase. Uma vai ser na palavra. Na pregação expositiva da palavra. E é um zelo, e tem que ser, e se não for uma mensagem expositiva e tal, e a gente fica numa crise se a mensagem não for daquele nível homilético que a gente está acostumado, porque eu estou assim como que, eu estou dependente disso quase. Para outros é língua, é cura, é profecia. Para outro é prosperidade. Para outro é os usos e costumes, o tamanho do cabelo, da saia e por aí vai. Ou seja, cada grupo, cada denominação tem a sua ênfase naquilo que considera mais santo, mais importante e que não pode faltar numa comunidade. Então, para muitos, as tradições. Para outros, são os ministérios da igreja. O que é a igreja? Os ministérios. Mas, queridos, na verdade, essas coisas, elas não definem a igreja. Essas coisas fazem parte da igreja. E elas não precisam mudar em si. Cada grupo, como eu falei, tem sua ênfase. Se a gente for ali no supermercado, cada família aqui comprar o mesmo feijão no supermercado, e depois cada um passar provando o feijão de cada um em cada casa, vai ter um tempero diferente. Mas o feijão é o mesmo. Qual é o erro? Não tem erro, tem preferência. Eu gosto de feijão com quase uma feijoada. Já minha esposa não gosta. Então, assim, igreja, ela, quanto comunidade local, ela tem essa diversidade, essa riqueza de detalhes. E não há problema, assim. A grande questão é que o que nós precisamos entender é que a igreja somos nós. Nós, eu, você, que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Eu e você que recebemos de Deus dons, capacidades espirituais de realização. E que muitas vezes nos acomodamos, guardamos esse dom dentro de nós e não nos levantamos para servir. Os dons foram dados à igreja para quê? Para edificar a igreja. E para que edificar a igreja? Para que ela cumpra a missão. A gente, por exemplo, a gente não assiste culto, mas a gente fala muito isso. Eu fui assistir o culto.
como se o culto fosse para a gente. O culto não é meu. O culto não é para mim. Aqui não tem uma banda, né, com formato secular, né, onde se apresenta para a igreja e a gente depois diz se gostou ou não gostou. Não é isso. Nós entramos aqui para quê? Para sermos treinados, revestidos, fortalecidos, encorajados, treinados para quê? Para sair e trabalhar. Porque nós somos os trabalhadores do Senhor. Amém? Nós somos os trabalhadores. Nós não somos consumidores de programas de igreja. Porque nós somos a igreja. Então nós entramos aqui, nós somos fortalecidos, encorajados, que de fato a luta de cada um aqui, só cada um sabe, a peleja, a luta, a dificuldade, a forma como o inimigo tem tentado, sabe, tem ferido, tem sido difícil para cada um. Cada um sabe. Então nós precisamos nos unir, porque juntos somos mais fortes. E ainda mais quando essa reunião é num grupo menor, onde a gente possa abrir o coração. Ontem eu estava ministrando uma lição na nossa célula, e o tema da lição estava lá com base no Salmo 141. E falava de consagração, que nós estamos trabalhando no tema consagração essa semana, esse mês todo, cada semana uma ênfase. E aí, eu falava sobre espírito de orfandade, por exemplo. Essa ideia, essa coisa do ausência paterna. Então, eu lembrei de um jovem que eu atendi essa semana, e ele sempre muito fujão, sabe aquela pessoa escorregadia e tal, e tudo está ruim. E você fala uma coisa, é como se, tipo assim, pastor, mas é a sua opinião, a minha é diferente. Sim, querido, é o seu pastor que está falando com você. Você tem 17 anos. Eu tenho um filho na sua idade. Você só é maior fisicamente do que o meu filho. Embora meu filho também seja maior que eu, assim, mais alto. Mas assim, você só tem um tamanhão. Mas é um menino. Agora, vamos ver a história desse menino. A família dele se envolveu numa igreja, trabalhava muito numa igreja lá em Sapé. A família toda. E aí o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na igreja, não lembro bem o que foi, também não interessa agora assim, mas algo que feriu a família toda. Sabe? Tipo assim, uma decepção para essa família. E aí ficou todo mundo decepcionado. O pai, a mãe dele, ele e o irmão mais novo. Embora fosse muito pequeno, não entendeu muito. Mas os pais deles ficaram profundamente decepcionados. E o que aconteceu? Se afasta de igreja. Não vai para a igreja nenhuma. Aí ele começou a namorar uma menina da igreja. E ela começou a trazer ele para a igreja. Então ele foi para a igreja por causa dessa menina, da paquera do namoro. Depois a mãe dele foi chegando. E o que aconteceu com o pai? Quando eu vou saber a história do pai, o pai arrumou outra. Hoje mora com uma amante lá no interior, numa praia aí, parece Baía da Traição. Ele procurou uma cidade bem apropriada mesmo, né? O nome já definiu bem. E aí, o que aconteceu com esse menino? Todo áspero. Fujão, arredio. Você fala uma coisa, ele... Mas por causa da experiência dele lá atrás. Aí o que acontece? Na igreja, as pessoas olham para ele, ele é muito chato. Ninguém tem paciência com ele. Vai na cela, não tem compromisso. Vai se envolver com alguma coisa. Sabe aquela pessoa que você tenta chegar e você não consegue? Você quer fazer amizade com uma pessoa, dá um abraço, conta uma piada, faz nada. Aí ontem, quando eu toquei nesse assunto, pronto, ele começou a chorar. O que acontece? O problema dele lá atrás. Aí o problema lá atrás da experiência ruim piorou quando o pai também, amargurado, fechou o coração, se afastou da igreja, o diabo entrou, né, continuou agindo na vida dele, tirou ele de casa, e hoje esse homem abandonou a família, mora com outra mulher, ficou os filhos em casa, ferido da igreja e abandonado pelo pai. Como é que está esse menino? Aí ele vai para o culto, você acha que ele está ouvindo alguma coisa? Não está ouvindo nada. Ele está ali fisicamente, porque está do lado da namorada e da família da namorada. Mas Deus, agindo na vida dele, o Espírito Santo, ele bloqueou tudo. Entende? Então assim, queridos, se nós não trouxermos para perto, não chegarmos, não conquistarmos, e não formos assim, sabe, amorosos, e ter paciência para cuidar, a gente acaba afastando, eliminando, excluindo, ferindo de novo. Então assim, são as pessoas que compõem, as pessoas que a compõem, somos nós, né? O propósito e a missão
e o plano de Deus. Olha só, eu acho interessante essa frase que diz assim: toda igreja tem a obrigação de ajudar os seus membros a descobrirem e a cumprirem o propósito de Deus, capacitando-os e mobilizando-os através de um plano simples. Esse plano, ele começou na reforma, né? A gente sabe, a reforma com Lutero lá em 1500 trouxe um modelo novo de igreja. Mas se você olhar direitinho, algumas igrejas evangélicas parece que é a tendência de voltar. Assim como a igreja católica voltou ao judaísmo antigo, o sacerdote, né, e os fiéis, um modelo judaico antigo. Muitas vezes nós, como igreja evangélica, voltamos um pouco a ser aquilo que éramos antes. Por isso que nós precisamos entender e compreender essa missão clara da igreja. O sacerdócio universal dos crentes. A nós o Senhor deu o ministério da reconciliação. A nós, a mim e a você. Seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus parentes, eles precisam ser alcançados para Jesus. E muito provavelmente vai ser o pastor da igreja que vai lá no seu trabalho pregar Jesus para eles. É você. Tem uma irmã nossa que trabalha lá no Armazém Paraíba. E ela aproveitou o horário do almoço para organizar uma célula. 30 minutos a célula dela tem. 30 minutos. Todos os dias tem lá 2, 3, 4 mulheres lá com ela orando. Por quê? Porque ela reservou um tempo para estar. Minha filha tem 15 anos, fez agora. No colégio dela, ela tem uma célula. 15 minutos de célula. Canta um louvor, lê um texto e faz a oração. É uma célula. Então, célula, queridos, o pequeno grupo cabe em todo lugar. Cabe em todo lugar. Porque onde você vai falar de Jesus, onde você vai entender que você pode compartilhar o amor de Deus. Você pode levar uma palavra de fé, de esperança. Em lugares que a igreja, formalmente falando, não chega. Mas você é a igreja. Por isso o evangelho chega a essas pessoas. E isso descentraliza, né? Descentraliza a missão da igreja que foi dada para todos nós. É claro que o pastor da igreja, ele tem a visão da igreja. Ele tem de Deus o cajado da igreja. Ele tem a responsabilidade. A nós foi dada a missão de unir a igreja e preparar a igreja. Mas nós não podemos perder a colheita, né? Não podemos perder a colheita por falta de trabalhadores. Porque nós somos os trabalhadores que o Senhor chamou para olhar os campos e ver que eles estão maduros para a colheita. Aqui tem uma frase aqui do Joel Comiskey. O Joel Comiskey diz, na verdade, ele é assim, uma das pessoas que mais escreve sobre células, sobre pequenos grupos. Se você for lá procurar Joel Comiskey, você vai encontrar livros, artigos, muito sobre a visão celular. O que é célula? Por que célula? Qual é o sentido? Qual é o objetivo? Como trabalhar a célula? E você vai perceber e enriquecer a mente sobre essa visão. E ele diz o seguinte: não é porque as igrejas têm células que elas fazem a colheita. É porque elas têm trabalhadores para a colheita. Igrejas que não têm um plano, nenhum plano para formar líderes, planejam por omissão perder a colheita. Há pessoas nas células, queridos, em nossas células, que eu não conheço ainda. Eu não as conheço. Muitas delas ainda nem foram à igreja. Mas elas estão lá na antessala. Estão ali, sendo amadas, cuidadas. E num dado momento, tem uma festa na igreja, é um Natal, é um momento, é um culto, e o Senhor vai trazê-las. Como assim tem tantas que hoje estão lá participando e que vieram pelas células. Vieram por meio de relacionamentos. Há uma pesquisa interessante que o Haggai publicou, o Instituto Haggai, mostrando como as pessoas foram ganhas para Jesus. Se eu perguntar aqui, por exemplo, só aqui, quem entregou sua vida para Jesus por meio de um programa de televisão? Alguém aqui fez uma aliança com Jesus ao assistir um programa de televisão? De rádio? Alguém aqui veio pela internet, viu na internet, no Instagram, a igreja e Jesus? Alguém? Quem foi ganho para Jesus aqui por meio de um amigo, uma pessoa, um parente, um amigo, um familiar? Alguém aqui? Olha só, quantos aqui? Relacionamentos, amizades. Então, um amigo me falou de Jesus. Agora imagine quantos amigos nós conhecemos que nós podemos falar do amor de Deus e atraí-los à presença do Senhor. Mas, caminhando para o final, queridos, qual o fator
gera mais impacto na igreja? Se nós perguntarmos, é o ministério? Se nós perguntarmos também, será que o fator que gera maior impacto na igreja é o ministério pastoral? Nós sabemos que há também uma nuvem em virtude da cultura, até a cultura idólatra que vivemos mesmo, né? Há muita gente que tem aquele orgulho, assim, ainda quer dizer que é um orgulho santo, né? Mas parece que o orgulho não se converteu ainda. Então, assim, eu sou da igreja do pastor tal, sabe? É como se, estando na igreja de um pastor renomado ou conhecido, isso me tornasse, sabe? Estou na sombra dele. A questão não é essa. A questão, queridos, é: quem é você? Quem é você? Então, assim, o que gera um impacto na igreja, na verdade, que gera um impacto no crescimento da igreja, é o desenvolvimento de liderança. O que é isso? A formação de discípulos, a formação de líderes, de pessoas simples. Talvez um líder de célula, por exemplo, temos líderes de célula lá, que se eu chamá-lo à frente e der um microfone na mão dele, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque é um excelente líder. É uma pessoa de oração, vida com Deus, comunhão com Deus, ama pessoas, reúne a sua célula com todo cuidado, com todo amor, mas não é gente de microfone. Mas é gente de amar gente. Entende? Então, o que nós precisamos, o que nós vemos e percebemos é que quando nós decidimos, ainda que vivendo os programas da igreja e vivendo a igreja como nós vivemos aqui agora, não precisa mudar nada disso, pelo contrário, a nossa igreja, ela continua. Vocês viram, quem passa lá e vê o prédio lá, a gente faz de tudo para tornar o nosso ambiente do grande encontro o melhor possível. As salas de criança, o prédio, o som, a gente está orando para muita coisa ainda ser feita lá. Mas a nossa ênfase maior não está no prédio. A nossa ênfase maior está nos líderes de célula. E a gente deixa muito claro que, para nós, como igreja, de pequenos grupos, de célula, para nós, os nossos líderes de célula são nossa prioridade. Prioridade. Imagina aquela irmãzinha que estava acostumada a liderar a oração na igreja, a fazer um momento ali, preparar um lanche. Agora ela está cuidando de gente. Só que essa pessoa precisa ser muito bem cuidada. Precisa ser muito bem cuidada. E aí, queridos, vejam, eu separei aqui algumas fotos, né, de algumas células, só para... Tem célula que parece uma congregação, né? Essa aqui mesmo está demais, mas ela já multiplicou. Viu? Essa desse irmãozinho careca aí, esse Lauro, né? Essa célula aqui gerou uma nova célula, então ela está grandona assim, né? Aquela ali é a minha célula lá na minha casa, lá também, ali a minha esposa, Suza. E também já vai multiplicar, tem um casal aí também que já está pronto, que vai multiplicar também. Essa aqui, uma outra célula aqui, o Davi e Nayana também, na casa deles. Aqui uma outra célula, ali da irmã, nem tem da irmã Resomar, falei, devia ter colocado, né? Poxa vida. Mas essa irmã que está ali, a irmã Socorro, assim, uma discípula dela, também é outra, tá vendo ali, ó? As senhorinhas ali também reunindo. Enfim, é isso, célula é vida na vida, é amar pessoas, sabe? É não querer consertar as pessoas, sabe? Que às vezes a gente, né? Eu lembro de uma experiência de célula que as pessoas, uma pessoa foi e falou lá sobre batismo, falou sobre batismo, né? Aí tinha uma pessoa visitando a igreja católica, né? E aí quando falou de batismo, ela falou: "Ah, mas eu já sou batizado". Aí o que é que o crente da célula foi fazer, né? "Ah, mas seu batismo aí não serve". O que é que você acha que aconteceu com ela? Também só vocês querem estar certo. Ela se levantou e foi embora. E a pessoa da célula que a convidou também foi, porque não ia deixar ela sair sozinha. E sabe o que aconteceu? Não voltou mais. Perdeu 2 em vez de ganhar 1. Então, assim, por isso que célula não é lugar para consertar, para julgar, para corrigir. Sabe aquela pressa que a gente tem de dizer, não, mas ela tem que sair de lá conhecendo a verdade. A verdade é que você não amou essa pessoa. Essa foi a verdade. Gente, por fim, nós trabalhamos nesse modelo aí. E para nós, esses 4 olhares da visão é o que norteia a nossa agenda anual. Os 4 olhares da visão celular. Então, nós começamos o ano olhando para cima, que é a estação consagração. E a gente passa 3 meses, janeiro, fevereiro e março, dando ênfase
ênfase, não quer dizer que a gente só fale sobre esse assunto. A gente fala sobre todos os 4 assuntos, mas com ênfase na consagração. Janeiro, fevereiro e março. É o olhar para cima. Aí nos meses seguintes, os 3 meses seguintes, é o olhar para dentro, é o olhar da comunhão. E a gente enfatiza a comunhão uns aos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, os mandamentos recíprocos de mutualidade. Nos meses seguintes, nós trabalhamos o olhar para fora, que é um evangelismo. ênfase no evangelismo. Então, tudo sobre evangelismo, ações evangelistas. Aí a gente fala dia do amigo na célula, fazemos várias coisas. E os últimos 3 meses do ano, que estamos vivendo agora, que é o olhar para frente, que é o olhar da multiplicação, do crescimento, do discipulado, do olhar para frente. É tanto que a gente já começa a projetar 2024, sonhar com o ano que vem. Enfim, então assim, esse ano, todos os anos nós fazemos esse ciclo, tá? Todos os anos. Então, estamos fechando essa estação agora e já preparando a estação do ano que vem. Então, assim, isso é o que norteia a nossa escola, que nós chamamos Escola de Líderes, né? Vida, visão de crescimento. E é assim que a gente tem vivido o Evangelho, é assim que a gente tem procurado servir ao Senhor, despertando, encorajando e vivenciando um dia de cada vez e celebrando ao Senhor com alegria. Amém, pessoal? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, de nós tenha misericórdia, não é, a fazer a obra. Somos tão imperfeitos, mas o Senhor não é que Ele conta comigo assim, porque eu sei. É porque Ele mesmo deu o Espírito Santo dEle para nós, senão estávamos perdidos. Amém? Mas esse Espírito veio não foi só para adornar, foi para governar, foi para fazer a obra de Deus. Que Ele nos ajude e nos abençoe. Obrigado, querido.